Sejam bem-vindos ao canal de resolução de questões de matemática. Vamos resolver a questão 18 do vestibular da URCA. Uma circunferência C passa pelos pontos B, de coordenadas 2 e menos 2, C de coordenadas 2 e 4 e D de coordenadas 5 e 1. A distância do centro da circunferência reta, que passa pelo ponto de coordenadas C e D. Para a resolução desta questão, devemos primeiramente efetuar a marcação dos pontos da circunferência no plano cartesiano. Observe que traçamos aqui o sistema de eixos ordenados, sendo este o eixo das abscissas x e este o eixo das ordenadas y, sendo aqui o ponto de encontro de ambos os eixos. Marcando aqui o ponto B de coordenadas 2 menos 2, nós temos aqui o ponto B, a abscissa dele é 2 e a ordenada aqui é menos 2. Então, o ponto B tem coordenadas 2 e menos 2. De maneira análoga para o ponto C de coordenadas 2 e 4. Então, ó, o 2 aqui é a abscissa de C e o 4 é a ordenada. Então, temos aqui o ponto C de coordenadas 2 e 4. O ponto D tem coordenadas 5 e 1. Então, observe que cada ponto do plano ele é representado por um coordenado de coordenadas x e y. Então, obviamente, no eixo x eu observo 5, está aqui ele, e no eixo y 1. Então, aqui nós temos o ponto D, de coordenadas aqui 5 e 1. Perceba que ele pede para determinarmos a distância do centro da circunferência à reta que passa pelos pontos C e D. Então, primeiro vamos traçar a reta que passa por C e D. Notamos aqui que em relação aos pontos que nós marcamos aqui na nossa circunferência, o B e o C são opostos. Para tanto, como B e C são opostos e o segmento de reta de coordenadas B e C passa pelo centro, passa por C, pelo centro, podemos determinar as coordenadas do centro, justamente utilizando a ideia de ponto médio. Assim, para determinarmos o centro, como nós temos aqui o ponto B, de coordenadas 2 e menos 2, e C, de coordenadas 2 e 4, observe que o segmento de extremidades BC representa o diâmetro da nossa circunferência. Assim, determinando o ponto médio, nós temos x médio é igual a x de B mais x de C dividido para 2. Observe que o x de B é 2, mais o x de C é 2, dividido para 2. 2 mais 2, obviamente, é 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, nós temos aqui a abscissa, 2. Agora, para a ordenada, o cálculo é similar. Então, y de B mais y de C dividido por 2. O y de B aqui, no caso, é menos 2. Ele está aqui, ó. O y de C é 4, então fica menos 2 mais 4 dividido por 2. Resolvendo aqui o numerador, 4 menos 2 dá 2. 2 dividido por 2 é 1. Perceba que o ponto médio, que tem coordenadas x, m e y, m, é o próprio centro da nossa circunferência. Então, vamos chamar esse ponto médio de C. A abscissa dele, no caso, é 2 e a ordenada é 1. Então, temos aqui a abscissa 2 e a ordenada 1. Então, estamos falando desse ponto. Aqui é o nosso centro da circunferência. E a questão pede para determinar a distância desse centro à reta, que passa por C e D. Assim, traçando aqui o segmento de reta, ou seja, a menor distância possível do centro à reta, nós temos. Observe que a menor distância possível aqui é aquela cujo ângulo formado é de 90 graus, ou seja, esse segmentozinho com esta reta elas são ortogonais. Porém,
Vamos chamar aqui esta reta de reta R. Então, a questão pede para determinarmos, no caso, a distância do centro C à reta R. Perceba que, para determinarmos a distância de um ponto a uma reta, nós devemos usar a seguinte relação: dPr, isso aqui será o ponto dado. Suponhamos que esse ponto dado é o ponto de coordenadas x0, y0, um ponto conhecido. Então, essa distância vai ser igual a uma razão do módulo da equação geral dessa reta, sendo substituindo a abscissa e a ordenada, sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, que são os coeficientes. Assim, devemos primeiramente determinar a equação geral da reta R. Como nós temos dois pontos, e nós queremos determinar a equação geral da reta R, nós podemos usar a seguinte relação: m igual y menos yo sobre x menos xo. Porém, para determinarmos a equação geral aplicando esta relação, nós devemos primeiro conhecer o m. E sabemos também que m pode ser dado pela seguinte relação: ó, m é igual a variação de y por variação de x. Então, como nós temos aqui os dois pontos, no caso o ponto C e o ponto D, podemos determinar o m. Então, determinando o m, nós temos m vai ser igual. Então, eu vou pegar o y de C menos o y de D sobre o x de C menos o x de D. Substituindo aqui, a gente tem ó, m igual o y de C é 4, o y de D é 1, o x de C é 2, o x de D é 5. Aqui a gente determina que m vai ser 4 menos 1 é 3, 2 menos 5, sinais diferentes diminuídos ao sinal do maior. Em módulo, o 5 ele é maior. Então a resposta fica negativa. 5 menos 2, 3. Assim a gente vai concluir que m vai ser igual a menos 3 dividido por 3, 1. m é menos 1. Como m é menos 1, nós temos menos 1 igual y menos yo. Esse yo é a ordenada de um dos pontos. Então, vamos escolher um ponto aqui, suponhamos o ponto C. Então, vai ficar y menos y de C sobre x menos x de C. Efetuando aqui a substituição, a gente vai ter menos 1 igual y menos y de C, obviamente, é 4. Fica y menos 4 sobre x menos x de C. X de C aqui, no caso, obviamente, é 2. Observe que o denominador aqui é 1. Então, fazendo meios pelos extremos, nós temos 1 vezes y menos 4, vai ficar, obviamente, y menos 4, igual. Aqui eu tenho menos 1 vezes x menos 2. Então, este menos 1 deve multiplicar cada um destes fatores aqui. Então, menos 1 vezes x dá menos x. Aí, menos 1 vezes 2, faz o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. 2 vezes 1 dá 2. Passa agora todos os termos que estão no segundo membro para o primeiro membro. Então, vamos ter y menos 4 mais x menos 2 igual a 0. Organizando aqui, eu tenho x mais y menos 4 com menos 2 dá menos 6 igual a 0. Então, temos aqui a equação que precisamos. Como nós temos agora a equação geral da reta R e temos as coordenadas do ponto C, podemos agora substituir nesta equação aqui, ó, nesta relação que envolve o ponto e a reta. Ou seja, o nosso centro tem coordenadas C, 2 e 1. E a nossa reta R tem a equação geral x mais y menos 6 igual a 0. Então, substituindo, nós vamos ter dCr igual. Abre aqui o módulo.
O x aqui eu vou substituir pela abscissa, então vai ser 2, mais o y aqui eu substituo pela ordenada, que no caso é 1, menos 6, fecho o módulo sobre raiz quadrada do coeficiente que acompanha o x. Como no caso aqui, nós percebemos que é 1. De maneira análoga, o coeficiente que acompanha o y aqui também é 1. Então, vamos ter raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, a distância do centro à reta R vai ser igual. Abre aqui o módulo. Vamos resolver aqui no numerador. 2 mais 1 dá 3. 3 menos 6, obviamente, é menos 3. Sobre raiz quadrada de 1 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado é 1. 1 mais 1 dá 2. Assim, a distância do centro à reta R vai ser o módulo de menos 3 é 3. Repito aqui o denominador, que é raiz de 2. Observe que não há nenhuma alternativa a ser marcada. Isso significa que nós devemos racionalizar. Para racionalizar aqui, eu multiplico o numerador por raiz de 2 e divido por raiz de 2. Assim, nós vamos ter 3 vezes raiz de 2, 3 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, de onde se conclui que raiz de 4 é 2. Assim, a nossa distância do centro à reta R é justamente 3 raiz de 2 sobre 2, de onde concluímos que a alternativa correta é a alternativa D.